vamos iniciar hoje, né, a nossa roda de conversa. Como vocês sabem, a nossa roda de conversa é do Programa Indígena Permanência e Oportunidade da Universidade, o PIPO. O PIPO é uma iniciativa do Instituto Sociedade, População e Natureza, em parceria com a Vale. E a nossa roda de conversa é mais uma das nossas atividades, está ligada aí ao eixo de formação política. A gente sempre traz aqui uma parente ou um parente que a gente acha que pode contribuir, né, com os nossos diálogos, com as nossas temáticas, e são parentes e parentes que têm contribuído muito com a causa indígena. E hoje a gente traz a professora Rosilene Tuchá, que é educadora, gestora, guerreira e mãe. Se a gente pegar esses substantivos e adjetivos, fazer um suco aí, nasce a Rosilene Tuchá. Mas para fazer as honras da casa e melhor apresentar a nossa convidada, eu vou convidar aqui a Brenda, que vai hoje nos ajudar aqui a mediar essa mesa com a professora Rosilene Tuchá. Com você, Brenda. Zaneptuna a todos. Antes de apresentar, né, a nossa parenta Rosilene Tuchá, eu vou me apresentar primeiramente. Me chamo Brenda Guajajara, estou no 8º período de Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão, sou do território indígena Rio Pindaré, participo de algumas organizações de dentro, né, internamente da nossa comunidade, sou filha do cacique Pedro Viana Guajajara, e, e é isso. É, e nesse momento, né, a gente vai ver na questão da nossa roda de conversa, né, que tem como título a educação escolar indígena enquanto espaço político de direito em que, em que posso contribuir. E a nossa palestrante de hoje, né, que vai estar contribuindo, é a Rosilene Tuchá, nossa parenta, e eu vou ler um pouco, falar um pouco sobre a biografia, né, dela, como já foi explanado, né, pelo nosso parente aí, o José Carlos Tupinambá. A Rosilene Tuchá é a coordenadora de educação escolar indígena na Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação, MEC. Doutoranda em Antropologia Social pela UNB, mestra em Educação e Contemporaneidade pela UNB, especialista em História do Brasil pelo Centro de Ensino Superior do Vale de São Francisco, graduação em Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena, graduação em História pela Universidade de Pernambuco, professora de Magistério Superior da Universidade Federal do Amapá. Né? Então, Sai, obrigado, Brenda. A Rosilene tem aí esse currículo robusto, né? E o mais importante é que é na área de educação escolar indígena, tem um caminho, né, que nos deixa muito orgulhoso de contribuir não só no estado da Bahia com a educação escolar indígena, mas hoje está numa instância, não que ela não fizesse isso anteriormente, mas hoje está numa gestão aí no Ministério da Educação, contribuindo muito mais com os nossos povos, as nossas aldeias e as nossas escolas. Então, vou passar agora para a Rosilene, que vai fazer uma conversa com a gente sobre esse tema que a Brenda aí nos trouxe. Com você, Rose. Obrigada, José, obrigada, Brenda, né? Obrigada pela apresentação, fico muito honrada. Eu quero pedir desculpa, eu estou com a fala um pouco rouca, o tempo aqui em Brasília mudou e aí meu organismo já está reclamando nessa chuvinha aí, então pode ser que a voz não fique muito legal.
Mas, assim, nossa, obrigada, Brenda, você estar nesse espaço, uma garota muito jovem, muito bonita, parabéns, né? E eu gosto de dizer, gente, que eu sou uma pessoa que eu tenho orgulho de dizer que sou da educação, apesar de ter um percurso também multidisciplinar, porque eu não sou só da educação, eu gosto muito da antropologia também e da história, mas tenho atuado muito mesmo na educação, né? Não só à frente da educação, da política educacional, mas do movimento, né? Então, quando eu me insiro no movimento, eu me apaixono cada vez mais pela educação. Então, eu fui professora no âmbito da rede municipal, no âmbito da rede estadual, né? E no âmbito da rede federal. Então, eu passo pelas três esferas, né, da educação escolar indígena. Então, isso é importante dizer, e também pela gestão, né? Eu passo pela gestão estadual, não passei pela gestão municipal, mas eu passei pela gestão estadual e agora estou na gestão federal e na gestão do ensino superior também, que eu fui coordenadora de curso. Eu fui coordenadora de curso de licenciatura intercultural indígena. Então, esse percurso por todas as etapas da educação escolar indígena faz com que tenhamos um conhecimento muito amplo, uma bagagem muito longa nesse percurso, né? E eu acho que o nosso tema ele vem casar com tudo isso, né? A educação escolar indígena enquanto espaço político de direito. Então, que espaço político de direito é esse da educação escolar indígena? Por que a gente diz que a educação escolar indígena ele é um espaço de direito? Na verdade, não somente a educação escolar indígena, né? A educação como um todo, as escolas, é um espaço que tem um potencial muito grande, né, para pensar políticas, para pensar mudanças culturais, né, para pensar temáticas que estão muito ligadas com a sociedade, com os povos diversos que é o Brasil. Então é isso, né? Um tema tão importante que é esse espaço, né, educacional, a escola enquanto espaço político. E como eu estava dizendo, a escola para os povos indígenas é um espaço político de direito, né? Porque a escola, ela, para os povos indígenas, ela nasce de uma luta política, né? De uma luta por busca de direitos, né? Direitos constitucionais, direitos na legislação, nas resoluções, nos pareceres que regulamentam a educação escolar indígena específica e diferenciada. E aí eu trago uma pergunta para nosso início de conversa, que é: em que posso contribuir com essa educação, com esse espaço político? E essa pergunta é para vocês que vêm de outras áreas, né? Que vêm da pedagogia, que vêm, não sei, da odontologia, né? Das licenciaturas, das áreas da saúde, né? Das diversas áreas do conhecimento. Eu sei que muitos de vocês não vão atuar na área da educação, vão atuar em outras profissões, né? No direito, na saúde, no meio ambiente, mas a pergunta é justamente para vocês que não vão atuar na educação, em que vocês podem estar contribuindo com a educação do território indígena, a escola que está no território indígena, né? A escola comunitária no território, né? E vocês que estão chegando com uma profissão, né, distinta da educação, como que vocês podem estar contribuindo com esse espaço político de direito? Eu queria ouvir alguém, né, desse grupo, se alguém quisesse colocar em relação a essa pergunta, para a gente começar a nossa conversa. Quem se dispõe a falar algo nesse sentido, falando do seu lugar de fala, do seu ponto de vista, como vocês poderiam contribuir com a educação no território indígena? Vamos lá, pessoal.
Boa noite. Olá, Tá me Jorge. escutando? Tudo bem? Sim, tudo. Então, me chamo Jorge Luiz, eu sou de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Não sei se estão me escutando direito. Sim. Sou da etnia Dessano e estudo aqui na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar. Faço imagem e som. E eu sempre penso, quando eu me formar, voltar para minha cidade, que eu vejo que não tem muita oportunidade na área do meu curso, mas eu quero fazer alguma coisa em prol, educação e alguma coisa para valorizar minha cidade, sabe? E na educação entra um tópico que eu acho muito importante, é tipo apresentar a universidade pública, apresentar essas oportunidades que a gente tem aqui fora que muitos não conhecem, sabe? Tipo, tem indígena na minha cidade que não sabe o que é o vestibular indígena, não sabe quais os cursos que são oferecidos, quais são as universidades que tem disponível para a gente, sabe, indígena. Então, eu pretendo, na minha área, usar a minha área como imagem e som, sei lá, fazer vídeos educacional, vídeos que ajudem as pessoas a saberem mais sobre isso, sabe, sobre essa educação. Tipo, você tem direito a isso, você não tem direito a isso, você pode conseguir isso, entendeu? Lá fora e tal, e tipo, e quebrar o tabu de que as pessoas lá na minha cidade diz que quando o aluno sai do interior, ele vai para outra cidade grande, ele se perde. E que eu quero muito quebrar esse tabu, sabe? Eu quero dizer que, tipo, todo mundo tem a oportunidade de estudar e se formar, entendeu? Conseguir algo melhor para si e tal. Então, eu acho que usar a imagem, som, documentário, vídeos, até tipo redes sociais, sabe? TikTok, Instagram, eu acho que ajudaria muito mostrar essa visão da como que é realmente aqui fora, sabe? Para as pessoas que não conhecem. Obrigada, Jorge. Vocês estão me ouvindo? Sim. Acho muito boa a sua colocação, né? É disso que nós precisamos, né? De jovens que saiam para estudar, que saiam para buscar conhecimentos, mas que possam contribuir de alguma forma com o nosso povo que espera no território, né? Boa Mesmo noite. aqueles que. Boa noite. Mesmo aqueles que ficam um tempo fora, né? A gente sempre retorna, né? A nossa casa, sempre retorna ao nosso território. E nesse percurso que a gente fica fora, com certeza a gente vai estar contribuindo com o nosso território de alguma forma, né? Eu acho que você traz uma reflexão muito importante para a gente pensar esse lugar, esse espaço político de direito que é a escola indígena, que é a educação escolar indígena, uma escola que demorou muito, né, para a gente tê-la, né, como um espaço político de direito. Isso porque foram muitas tentativas de criação de uma educação para os povos indígenas sem pensar com os povos indígenas, sem planejar com os povos indígenas. Então, foram tentativas desastrosas, né, que nunca serviu aos povos indígenas, nunca serviu para a gente. Né? Uma escola assimilacionista, uma escola de transição de bilinguismo, uma escola de evangelização, né? Foram muitos os modelos e as tentativas de inserir a educação escolar para os povos indígenas que não deu certo. Então, a nossa escola ela é muito recente. A nossa escola ela é pós-Constituição de 1988. Então, ela é muito criança. Né? E aí vem um grande desafio que é, nós pautamos essa escola na Constituinte, nós tivemos esse grande avanço, essa grande vitória, porque a Constituinte ela é o marco, né? Ela é o marco na consolidação de um pensamento de um espaço político pensado pelos povos indígenas, com os povos indígenas, né? E o desafio maior tem sido consolidar essa política de uma escola e de uma educação diferenciada. Né? Então, nesse percurso,
nós temos o grande desafio que é construir a escola, formar professor e ofertar educação básica, tudo isso concomitante. Esse ainda é um grande desafio, né? Então, pensar esse espaço, pensar essa escola, né? Nós precisamos pensar esse espaço como um espaço político de direito, né? Falar de educação supõe referir-se a significados variados, porque para nós, povos indígenas, essa educação ela tem significados variados, ela tem epistemologias específicas próprias e diversas, né? Ela tem currículos específicos interculturais, intraculturais, diversos, né? Ela precisa buscar os significados para avançar, e aí isso é em cada território, é para cada povo, né? Em que sentido a gente precisa avançar com esse espaço político? Né? Em que sentido a gente precisa avançar com esse modelo de educação? Que modelo de educação queremos? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim. Mas então, eu sou o Felipe, eu sou da etnia Potiguara, lá da Paraíba. Eu sou estudante do curso de Medicina na Universidade de Brasília. E eu achei interessante o tema de hoje, porque a minha mãe, ela é professora indígena também, é gestora numa escola indígena há mais de 13 anos. Então, de certa forma, durante minha infância, eu estive inserido nesse contexto de educação escolar indígena. E como o meu curso meio que é bem diferente, mais ou menos, né? Mas eu acredito que a saúde em si, não só a medicina, a gente pode contribuir para a educação específica indígena, né, nas escolas da nossa comunidade. Por exemplo, na atenção primária, quando existe oficinas de educação em saúde, por exemplo, a saúde escolar, em que médicos ou profissionais de saúde podem ir até a escola, né, é, oferecer conhecimento sobre saúde, só que respeitando as especificidades culturais. E era uma coisa que eu sentia falta na minha comunidade, porque a maioria dos médicos da CESAI não eram indígenas. Então, às vezes, não é que eles não queriam respeitar essas especificidades, mas às vezes não tinham conhecimento prévio, que é diferente de um profissional indígena, né, que já está naquela área desde que nasceu. Então, eu acho que a saúde em si poderia contribuir nesse sentido de valorizar a medicina tradicional, valorizar as práticas culturais de cada povo, né? Eu falo assim da minha comunidade em específico, mas isso vai muito de cada pessoa. E é isso. Isso mesmo, Felipe. Muito obrigada pela sua contribuição, né? É isso que nós esperamos dos estudantes da área de saúde, né? É que possam contribuir com a nossa forma de fazer a saúde, né? Com a medicina tradicional, com as práticas tradicionais da nossa comunidade. Isso é muito importante, né? Então, pensar em um atendimento mais humanizado, né? A gente sabe que o nosso país está vivendo um momento que às vezes eu fico refletindo, meu Deus, onde está a humanidade do nosso país? Né? O que as pessoas andam fazendo? Né? Que tipo de atitude essas pessoas praticam? Como é que conseguem fazer tantas barbaridades de forma muito friamente? Então, assim, a gente precisa humanizar mais a sociedade, né? E o povo indígena tem isso muito fortemente, né? Essa humanização, de ajudar um ao outro, de ser um povo que realmente pensa a comunidade, né? Pensa nessas contribuições que a gente possa dar para o nosso povo, não só para a gente, para o nosso eu, para a nossa família mais próxima, mas para a família estendida. Né? Isso é muito importante. Espero, Felipe, que realmente vocês possam estar contribuindo muito, que eu sei que vocês vão contribuir muito com a comunidade no território. Obrigada. Professora, a Rosivânia tinha pedido
para responder a sua pergunta. Pode entrar, Rosivânia. Rosivânia, Estou aqui, estão me ouvindo? Boa noite a todos. Boa. Eu me chamo Rosivane Iaparra, sou do povo Palicu, do estado do Amapá, da região do Oiapoque, e eu estudo também medicina, assim como o Felipe, na Universidade Federal do Pará. Eu gostei muito da colocação que ele fez também, dessa associação, da contribuição da educação indígena em, digamos, com relação com a saúde e educação. Como já foi mencionado, a gente tem um costume bem diferente digamos, dos médicos não indígenas. Está, é, Ter um médico, digamos, um profissional da saúde que é indígena também, eu sempre falo para muitas pessoas assim que eu converso que a gente, em particular nós indígenas, nós temos um costume quando a pessoa está doente, aí a gente gosta assim de cuidar mesmo. Assim como foi na pandemia, quando meu avô ficou doente, veio a falecer, entendeu? Não teve para a gente essa questão por exemplo, de se isolar, porque o nosso costume é quando o nosso parente está doente, a gente cuidar dele. Então, o que o Felipe colocou uma coisa muito importante da medicina tradicional, né? E muitas das vezes a gente faz o uso e o profissional que não é indígena, muitas das vezes ele possa não entender a nossa cultura, tradição, entendeu? Então, eu acredito que seja isso mesmo a nossa contribuição com a educação indígena, sendo profissionais da área da saúde futuramente, poder voltar para a nossa cidade, contribuir com nossos conhecimentos e aprendizados. E a gente também, como indígena, por exemplo, eu sou a única do meu povo ali cursando medicina, da área da região de Oiapoque. Então, essa, essa, essa responsabilidade de estar cursando medicina, de sair da nossa aldeia, do nosso território, quebrar paradigmas, também serve de incentivo para outros indígenas também do nosso povo, não só meu povo Palicu, mas também como outros povos indígenas também. Então, tudo isso a gente podendo estar contribuindo, entendeu? Mostrar que nós indígenas, nós também podemos estar, digamos, ocupando espaço em outros lugares, em outras áreas da educação, sendo educação, saúde e etc. Então, eu acredito que seja isso mesmo. A minha contribuição para a pergunta que a senhora fez é basicamente isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rosivane. Conheço muito bem a região, conheço a sua comunidade, já fui várias vezes, porque eu trabalhei ali na região do Oiapoque, na Universidade Federal lá do Amapá. Conheço muitos de vocês e é isso. Acho que essa interface da saúde com a comunidade, né, com as pessoas ao entorno, né, essa parceria na interface saúde e educação, ela é fundamental. E aí eu queria dizer para vocês que hoje, no espaço que eu estou, né, e tendo também indígenas à frente da gestão da saúde indígena na CESAI, nós sentimos a necessidade de fazer essas parcerias, né, para pensar ações conjuntas, saúde e educação, envolvendo as ações de saúde e de educação no território indígena, né, sempre que a CESAI for para a comunidade fazer alguma ação de saúde, de alguma ação educativa, a gente está podendo envolver também a escola, né, que a gente vai ter uma discussão muito mais rica envolvendo os profissionais da saúde e os profissionais da educação nesse contexto de sensibilização, de reflexão, de educação mesmo, saúde e educação juntas.
caminhando nessas atividades que a gente considera muito importante, principalmente nas atividades do PSE, né? Então, parabéns, eu acho que vocês estão no caminho correto, né, de estar, de fato, contribuindo com a comunidade nesse sentido da interface saúde e educação. Tem mais alguém para falar? O Davi tinha pedido a fala. Boa noite, parente. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Davi Chacanhuá. Eu sou do povo Riscariana, do município de Inhamundá, estado do Amazonas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Certo, tudo bem. Então, dando seguimento, eu gostei essa nossa diálogo, né, entre os bolsistas do PIPO em relação à educação escolar indígena. É muito importante para ser discutido aqui, como o nosso parenta, né, palestrante trouxe, vai falar ainda, dando seu prosseguimento, né? Então, com minha própria experiência, né, porque eu sou da região do Amazonas, né, então a gente ali tem uma escola indígena do município e estadual, dentro da aldeia. Então, lá, os professores são indígenas, os gestores são indígenas. Oi? Pode continuar, Davi. Foi Tá, uma tá bom. interferência aqui. Tá bom, então. Então, a gente, lá, os alunos, principalmente as crianças, jovens e adultos, a gente comunica através da nossa língua materna, entendeu? Então, dificilmente a gente consegue falar na língua portuguesa, a gente mantemos ali a nossa língua, entendeu? E quando eu cheguei aqui no estado, e muitos parentes, eu via dizendo que os parentes não conseguiam mais falar muito a língua. E não conseguiam, como que é, já esqueceram suas culturas. Estão no processo de resgate. Então, pois bem, então, esse diálogo é muito importante na educação escolar indígena, porque como a própria lei diz, né, e parece que nesse momento atual estamos vivendo no processo de resgate, né, e a gente estamos conseguindo cada vez mais no próprio Ministério da Educação que nós estamos buscando, tipo, especificamente para atender a educação escolar indígena. Isso é muito sinal positivo para todo mundo, o país todo. Então, justamente para resgatar as nossas culturas, os nossos costumes, as nossas línguas. Então, isso é muito importante, estamos discutindo nesse momento. E outro ponto que eu gostaria de falar, que seria importante para todo mundo, é justamente que nós, indígenas, que a gente entrou na graduação, né, nas universidades federais, estaduais, e a gente está dentro, como eu sou, acho que também faço curso de medicina, e eu tenho o objetivo de, de aprender, conhecer, entendeu? E ao longo do meu curso eu vou aprender todos os metodologias, os procedimentos, né? Então, e esses conhecimentos que eu adquiri
dentro da universidade, dentro do próprio curso, e serão aplicados dentro da aldeia. E, além disso, eu não posso me definir que eu vou lutar só apenas pela saúde, mas não, eu vou lutar pela, pelo direito indígena e também do território, né? Que estão sendo ameaçados pelo mineração, pela garimpeiro, né? Então a gente precisa não só apenas lutar pela saúde, então como toda cultura, direito, território, demarcação principalmente, e manter nossas culturas assim que todo mundo possa ver a nossa realidade. Muitas das vezes a gente são discriminados ainda. Então a gente tem que demonstrar que nós somos capazes, né, de fazer alguma coisa. Então é isso. Eu queria contribuir a minha parte, tá? Então era só isso. Obrigado. Obrigada, Davi. Essa sua fala, ela traz uma reflexão importante, porque ela abre outras reflexões, né, e outras frentes de lutas, né? Eu acho que quando a gente sai da nossa comunidade para estudar fora, a gente passa por uma experiência que é muito desafiadora, né? É um outro mundo. A gente não está preparado para esse mundo inicialmente, né? E é um mundo que de certa forma nos desvaloriza, porque nos desafia o tempo todo, né? Nos coloca em desafios, nos testam o tempo todo. Então, isso acaba sendo uma escola, para além da escola que você está formando para ter uma profissão, mas forma também para a escola da vida, né? A gente aprende nessa escola da vida. A gente aprende com as pedras que vão sendo colocadas no nosso caminhar. E a gente vai vencendo. Eu costumo dizer que os indígenas, quando saem das aldeias que vão para a universidade, eles matam um leão todo dia. Porque todo dia tem um desafio para ser enfrentado, né? Todo dia tem um problema para ser resolvido, né? E a gente vai resolvendo e vai construindo outras relações, né? Outras relações de convivência, outras relações de amizade, outros aprendizados, novos aprendizados, né, que vão servir para a nossa vida, para a vida inteira, né? E é com esse aprendizado que a gente vai contribuindo, né, com o nosso povo, com a nossa escola, que a nossa escola precisa muito, né, da contribuição de todos que saem para buscar esse conhecimento, né? Tem uma colega, ela é Guarani, e ela passou por uma luta territorial muito forte no território dela. E naquele enfrentamento com poceiros, com pistoleiros, com pessoas que estavam ali, né, disputando aquele território, o pai dela, assim, sem mais forças para lutar contra esse povo, o pai dela disse que ela precisava fazer o papel falar. Então, o que ele quis dizer com isso, né? O que é fazer o papel falar? Minha filha, você precisa fazer o papel falar. Ou seja, nesse contexto contemporâneo, ter o conhecimento que os nossos anciãos têm, que as nossas lideranças têm, que sempre tiveram, que sempre foram sábios para defender o nosso território, hoje não é mais o suficiente, né? É preciso ter o conhecimento acadêmico para a gente defender com mais garras os nossos territórios. E esse recado foi o recado que ele deu para a filha, né? Você precisa fazer o papel falar, ou seja, você precisa sair daqui e estudar para defender o nosso território. Então, esse depoimento ele é muito forte, né? Ele é muito forte. Então, os estudantes indígenas que saem, né, para fora de seus territórios têm uma missão, né? Tem uma missão para a sua vida pessoal, mas também para uma vida comunitária, porque os nossos que estão lá esperam por esse retorno, né? Esperam por esse feedback. Eu acho que vocês estão nesse caminho, né? Vocês estão nesse caminho mostrando que
que esse é o caminho que vocês têm que percorrer para contribuir de alguma forma com o território, com a educação escolar indígena, com a escola, que é esse espaço político de direito, né? E nos territórios indígenas, essas redes interativas, né, redes interterritoriais, né, as relações que se dão com o meio, onde os sujeitos, né, onde os povos indígenas, eles tomam como coautores de processos identitários, né, dos saberes e práticas. A educação, ela é, né, tudo aquilo que a gente aprende em casa, que a gente aprende na escola e em outros lugares também, né? Então, esses espaços que a gente vai andando e vai convivendo e vai vivendo são espaços de aprendizagem, né? E isso ele vai contribuir de alguma forma, né, para esse espaço político de direito que é a escola indígena. Então, tem um depoimento da professora Maísa Bacairi, lá do estado do Mato Grosso, que ela diz o seguinte: a educação é minha identidade. E o que ela quer dizer com isso? Né? Quando ela diz que a educação é a identidade dela. Vamos pensar um pouco. Por que ela diz que a educação é a identidade? Porque ela se reflete na educação que ela vive, né? Na educação que ela faz, que ela produz, né? Nesse conhecimento, no reavivar da identidade, no reavivar da cultura e da língua, né? Na vivência dessa educação intracultural, que é a valorização do seu eu, né? E os processos de interface com a interculturalidade, que é a relação com outras culturas, com outros povos, com outros espaços, com outras relações, né? Construindo cada vez mais, enriquecendo cada vez mais esse espaço educativo, mas fortalecendo o seu espaço educativo, né? Isso é importante. Então, para nós, povos indígenas, o território é terra por nós ocupada, né? E faz parte de toda a nossa história, onde estão as nossas referências culturais, né? As nossas simbologias, as nossas epistemologias, onde estão as nossas biodiversidades, né? Os recursos naturais e a população que nesse território é habitada, né? Habitado, e que guarda os nossos saberes tradicionais, repassando de geração em geração, através de muitas narrativas e através também das vivências. Nesse contexto, o meu povo passou por um processo de retomada de um território ancestral que estava ali. Nós fomos um povo, gente, que sofreu impacto de barragem. Então, o meu povo teve o nosso território de origem submerso pela barragem. Então, o que sobrou de território original foi muito pouco. E aí a gente faz o quê? Vai habitar novamente esse território, essa pontinha do território ancestral que sobrou. E quando a gente retoma esse território, as forças ancestrais que ali estão, elas vêm nos fortalecer e a gente, de qualquer forma, também fortalece aqueles entes que estão ali, porque a gente vai viver essa relação com o território, a gente vai viver essa relação com a natureza, né? Humano, não humano, a relação com a água, com a terra, com o ambiente, e a gente vai construindo novas convivências, novas vivências, né? E vai construindo ciências, né? A nossa educação é ciência, né? E a ciência não é só educação, o nosso território é ciência. Então, tem uma coisa muito imbricada nessa relação. E a educação escolar ela vai se envolvendo nesse processo, né? Então, a educação ela é o cuidado na formação do outro através do conhecimento atual, do conhecimento passado e do conhecimento próximo, né? Então, presente, futuro, passado, né? Respeitando as nossas raízes, né? Essa educação ela começa em casa, ela começa na comunidade,
se estende por todos os lugares do nosso território, dentro e fora da nossa terra, né? Para além do nosso território, que nós temos um desafio hoje que é discutir sobre a temática da Lei 11.645, que diz que as escolas não indígenas e as universidades precisam discutir a temática indígena. E aí a gente percebe que há um desconhecimento muito grande da sociedade brasileira de quem são esses povos indígenas hoje, e a gente se sente no desafio de passar essa mensagem, né? A gente vai passar essa mensagem do nosso ponto de vista, né? Não, nós somos povos contemporâneos que vivemos um outro contexto de relações, né? Que não é a mesma naquele contexto de colonização, que é o que os livros didáticos têm mostrado ainda muito fortemente. Então, por conta desse desconhecimento, nós, povos indígenas, precisamos atuar muito fortemente nos espaços que a gente circula, né? E o espaço da educação, o espaço da universidade, esse espaço de desconstrução e reconstrução de culturas, né? De quebra de paradigmas, né? de enfrentamento dos processos racistas, preconceituosos, né? A gente enfrenta tudo isso. E a gente enfrenta tudo isso fazendo educação, né? Então, a educação indígena, nesse contexto da educação indígena, muitos mesmo dos povos indígenas foram contrários à educação infantil no início das vidas das crianças, por entender que a educação indígena, no contexto da comunidade, ela é muito mais importante do que a educação escolar. E isso foi respeitado na legislação da educação escolar indígena, né? Por entendermos que nessa faixa etária, a criança precisa estar sob os cuidados educacionais exclusivos da família e da comunidade. Então, isso é importante a gente pensar no processo de intraculturalidade, que é a valorização dos nossos processos próprios de ensino e aprendizagem, né? O que justifica essa afirmativa? O que justifica essa afirmativa é porque nós acreditamos nas nossas epistemologias próprias de educar no âmbito do território, né? E isso é respeitado no âmbito da legislação, isso é respeitado no âmbito das nossas escolas, mas isso ainda não é respeitado pelos sistemas educacionais. Os sistemas educacionais diversos, principalmente no âmbito dos municípios e dos estados. Porque os estados criam um sistema unificado, né, para que as escolas alimentem esse sistema educacional, que não cabe um modelo de educação pensada e amparada pela legislação dos povos indígenas. Então, isso causa um problema muito grande, né? E para refletir sobre a educação escolar indígena, que é aquele espaço dentro da escola, né, dentro de outros espaços educativos, né, entre os povos indígenas, isso vem acontecendo um crescimento cada vez maior da demanda pela educação dos povos indígenas, porque os povos indígenas acreditam que esse é um espaço político de direito muito potente, né? E que essa escola precisa ser do nosso jeito, que ela precisa ter um currículo específico, que ela precisa ensinar sobre as línguas indígenas, sobre a cultura, sobre a identidade, sobre as nossas vivências. Então, isso ainda é um desafio muito grande no âmbito dos sistemas educacionais. Então, os processos educativos dos povos indígenas, eles são processos inerentes a qualquer sociedade humana, né? A qualquer sociedade humana, pois é por meio deles que produzimos, né? E difundimos nossos conhecimentos e valores para garantir a sobrevivência da nossa comunidade, né? Mas, infelizmente, isso ainda é muito... ainda falta um reconhecimento muito grande pelos sistemas educacionais. E a gente tem trabalhado para mudar essa cultura educacional. Não tem sido fácil. Imagine que a educação brasileira ela não foi pensada para a sociedade brasileira. Ela foi pensada para um grupo pequeno, para uma elite, né, da época da colonização. Então, essa educação não serviu à sociedade diversa que o Brasil é composto, muito menos populações indígenas. Então, isso foi um desrespeito e ainda continua sendo um desrespeito, porque ainda carregamos
esse ranço daquele modelo de educação tradicional que não foi pensada para a diversidade dos povos indígenas no nosso país. Então, esse modelo de escola trazida e implantada pelos portugueses, né, com professores em sala de aulas, né, com livros, com carteiras, com disciplinas, com currículos, com diretor, etc, 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 né, ela sempre foi totalmente estranha às culturas indígenas. Mas, aos poucos, isso foi sendo necessário, né, e a importância importante para essa nossa vida, que não é mais uma vida de contato recente. Né? Nós somos uma vida que envolve com outras vidas nesse contexto da sociedade e que a gente precisa se apropriar desse contexto de globalização, né? de conhecimentos novos que surgem o tempo todo para a nossa proteção, para a nossa autodefesa, para a defesa dos nossos territórios. Né? Então, essa educação escolar indígena contemporânea, né, atual, né, a proposta dessa educação escolar indígena, que é uma proposta intracultural, uma proposta intercultural, bilíngue, multilíngue, né, valorização das diferenças, né, que é diferenciada, ela surgiu como contraponto ao projeto colonizador de escola tradicional imposto aos povos indígenas. Então, isso é uma proposta de contraponto. Né? Então, e essa escola, como eu disse, ela é muito recente. Ela surge, né, a partir dos anos de 1970, né, entre os povos indígenas do Brasil, né, e incentivados e apoiados por seus aliados. Né? Nós tivemos e temos muitos aliados. Né? A universidade é uma aliada, né? As organizações não governamentais, né, apoiadoras das questões indígenas, são aliados. Né? Muitos povos são aliados, mas temos também muitos povos que pensam o contrário, né, que não aceitam a escola indígena como espaço político de direito, né, de um direito diferenciado, né, direito de uma escola diferente, né, de valorização do nosso modo de ser. Então, essa escola, né, em termos conceituais e políticos, a Constituição de 88, que revolucionou o rumo da política indigenista oficial, né, isso foi um avanço muito grande, resultado de um longo processo histórico de mobilização social e política dos setores da sociedade civil brasileira, do movimento indígena, né, principalmente do movimento indígena nesse contexto, né, e das suas organizações. Se a gente for pegar uma linha de tempo da atuação das organizações indígenas na luta pelo processo de consolidação de uma escola diferenciada, né, tudo isso tem tempo que se levou para termos hoje o que nós temos enquanto marco regulatório da educação escolar indígena. Eu costumo dizer que o nosso marco ele é muito bom, nossa legislação ela é muito boa. Se ela acontecesse na prática, como de fato ela está no papel, nós estávamos há anos-luz sobre as nossas perspectivas de uma educação diferenciada. A gente precisa avançar nesse sentido, né? A gente precisa avançar muito. Então, as concepções de cidadania indígena e de educação, elas encontraram amparo na legislação do nosso país. Né? Então, isso é louvável. Né? Mas a gente, como eu disse, precisa fazer com que o sistema realmente reconheça essa diversidade, e esse sistema depende muito de pessoas, as pessoas que estão à frente das políticas. E como nós somos sabedores, nós vivemos nos últimos anos um retrocesso muito grande. Então, nós estamos num processo de reconstrução, né, de uma política que vinha avançando, mas que também ela declinou muito, muito rapidamente. Né? E não foram só esses últimos 4 anos, eu diria que foram os últimos 8 anos que a gente vê numa declinação muito forte do que nós tínhamos conquistado enquanto escola diferenciada. Então, a ideia mais aceita entre os professores indígenas, entre as lideranças indígenas, a comunidade, referente à educação escolar indígena diferenciada, é aquela educação trabalhada a partir da escola, tendo como fundamento a referência dos pressupostos metodológicos e os princípios geradores de transmissão e produção e reprodução de conhecimentos dos distintos universos socioculturais específicos de cada povo indígena. Então, não adianta dizer que a gente vai ter uma escola de referência para os povos indígenas, porque
há uma diversidade muito grande de concepção dessa escola. Nós podemos ter um documento norteador, um documento que é uma referência, mas que esse documento ele precisa ser, vamos dizer, customizado pelas experiências exitosas, pelas necessidades culturais e linguísticas de cada povo. Então, não dá para pensar uma escola única, né? Essa escola tem que ser diversa, né? E a formação do povo indígena brasileiro, ela deve passar por uma educação que garanta o fortalecimento e a continuidade dos sistemas, né, de saberes próprios de cada povo e a necessária e desejável complementariedade de conhecimentos científicos e tecnológicos, né, de acordo com a vontade e a decisão de cada povo ou cada comunidade indígena. Então, quando vocês trazem essas experiências de vocês, essas colocações que vocês fizeram agora, em relação ao retorno que vocês vão dar para a comunidade, para o território, é pensar em tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Né? É refletir sobre as epistemologias próprias de cada povo, mas pensando que nós temos um referencial, né? Uma legislação que orienta sobre a política desse espaço de direito que é a escola. Né? Então, como que a comunidade tem participado dessa escola, da concepção dessa escola, da construção dessa escola? Né? Como que a comunidade tem participado e qual a importância disso para o nosso povo, para o nosso território? Então, se a gente for analisar as diversas experiências que os povos indígenas passam em suas escolas, nós vamos ter distintas experiências, né, que ora se assemelham e ora se distanciam muito, mas que isso é fundamental e essencial para cada realidade. Então, não dá para pensar um currículo único, não dá para unificar a educação escolar indígena. Ela precisa perpassar por esses espaços distintos de construção e de consolidação em cada espaço territorial. Mas dizer que esse espaço político de direito ele é de suma importância para a conservação dos nossos territórios, né? Para a manutenção da nossa cultura, para a manutenção da nossa identidade, para a manutenção do nosso povo enquanto povo específico, enquanto povo indígena. Porque se a gente não trabalhar dessa forma no âmbito da escola, nós vamos estar destruindo o restante do território que ainda resta no nosso país, enquanto terra. Desculpe interromper. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Porque esse assunto da nossa roda de conversa é bem interessante, porque a gente vê, né, principalmente em relação à educação. Eu estou em pedagogia e eu vivencio isso dentro da minha própria comunidade, né? O quanto a gente vê que a educação não é tão valorizada, né? Principalmente para fora, né, das nossas comunidades. E aí a gente sempre está nessa luta, tentando ter esse reconhecimento. E aí eu trago esse questionamento aqui para a senhora, porque algumas pessoas sempre falam que os professores indígenas não têm formação, né? A gente vê que hoje isso enfraquece muito, porque os professores indígenas, eles não é reconhecido como uma categoria. E aí eu trago esse questionamento e também tem alguns alunos que queriam contribuir. Tá, Brena, você quer fazer um bloco de perguntas ou vocês vão falando e eu vou respondendo? Como vocês preferem? Eu acharia melhor acho que alguns bolsistas teriam uma pergunta e logo após a senhora, a gente faria um bloco. Sim. Então, eu vou deixar a sua pergunta já no bloco, tá? Uhum. O Jalanilson, né, tinha levantado a mão.
Cadê você, Jalanilson? Eu também percebi aqui no chat que colocaram alguns comentários em relação à pergunta que a professora havia lançado. Bora, gente. Cadê Jalanilson? Não aparece? Tem alguém que gostaria de... A Rosa estava falando, eu vi que algumas pessoas estavam escrevendo no chat, como a Brenda falou, e tinha Boa também noite, levantado a mão. fazer uma Regiane. contribuição. Eu estou um pouco gripada, não sei se dá para entender bem a minha voz, mas eu vou tentar contribuir um pouco. Quando a Rosilene fez a pergunta, né, em que a gente pode, em que possamos estar contribuindo nessa questão da escola enquanto um espaço de direito dentro do território, dentro das aldeias. Na minha concepção, assim, no meu ponto de vista, porque como eu estou cursando, na verdade, estou no 4º período de licenciatura intercultural para educação básica indígena, uma forma da gente estar contribuindo com o nosso povo é retornando, né, dar esse retorno às nossas comunidades, e esse tema também me chamou muita atenção, porque retrata a respeito da educação escolar indígena, um tema assim que eu achei super interessante, né? Foi principalmente voltado para a nossa área das pessoas que estão cursando licenciatura, pedagogia, enfim. E uma forma da gente estar contribuindo levando o ensino específico e diferenciado, né? Ter esse reconhecimento que a educação dentro do nosso território ela não pode ser uma educação normal, assim como é fora das aldeias, então, e também utilizar desse espaço como forma de protagonizar a respeito dos direitos, né? Assim, porque o professor ele tem um papel importante, né? Porque todas as profissões elas passam pelo docente, pelo professor. Então, nós, enquanto acadêmicos, ainda discentes, da área da educação, temos um papel muito importante, né, nessa área, e não só de levar uma educação específica e específica e diferenciada, mas também pensar nesse amplo, né, na questão também de formar pessoas, formar indígenas com essa visão de fortalecer os direitos indígenas. Então, essa é a minha contribuição que eu deixo aqui para todo mundo. Obrigada pela atenção. Enquanto outras pessoas se preparam, eu já vou respondendo a Brenda e a Regiane. Regiane, a coisa mais importante assim da minha vida que me projetou para a vida foi a licenciatura intercultural. Eu sou egresso da primeira turma de licenciatura intercultural indígena do Brasil. Quem ofertou a primeira turma foi a Universidade do Estado do Mato Grosso. E foi uma luta do movimento de lideranças e de professores do Estado do Mato Grosso. Então, quando abriu esse vestibular, o Estado do Mato Grosso fez o seguinte: ofereceu 200 vagas e disse 180 vagas é para os estudantes do Estado do Mato Grosso, 20 é para todos os outros indígenas de todos os estados brasileiros e países latino-americanos que queiram concorrer. Então, assim, eram 20 vagas apenas, e sim, do meu estado foi muita gente, foram vários ônibus, todo mundo queria fazer esse vestibular, né? Então, assim, o contato com uma diversidade muito grande de povos indígenas, muito distinto, né? E o que o coordenador do curso dizia era que essas 20 vagas que ele abriu para indígenas de outros estados foi que a gente pudesse plantar as nossas sementinhas nas nossas regiões. E assim a gente fez, né? A gente foi realizando seminário, chamando as instituições de ensino superior para aderir ao programa, e hoje nós temos
26 instituições de ensino superior que ofertam as licenciaturas interculturais, né? E aí, quando eu digo que a licenciatura ela me projetou para a vida, porque eu entrei no movimento de luta mesmo por uma educação diferenciada, por valorização das nossas questões territoriais, a partir daí, a partir dessa inserção na licenciatura, né? Porque faz um diferencial muito grande, né? Os egressos das licenciaturas têm um potencial muito forte de pensar outras questões diversas, que não só a educação, mas no âmbito do direito, no âmbito da saúde, da educação, do território, do meio ambiente. Então, é muita coisa que a gente discute. E você traz uma fala importante que os médicos, o pessoal do direito, das diversas áreas do conhecimento, eles passam por essa escola. Elas passam por esse professor. Então, assim, a profissão de professor no Brasil ela não tem um reconhecimento como de fato deveria ter. Então, não é só a educação escolar indígena, é a educação brasileira como um todo. Ser professor é um desafio e não tem a valorização. E aí, já entrando na questão da Brenda, que essa valorização, que é a criação de carreiras específicas, né? Nós temos uma orientação, a legislação que diz, que orienta que os estados precisam criar as carreiras específicas, e, no entanto, os estados não criam, os municípios não criam. Então, o nosso quadro de professores vive uma precariedade muito grande na sua carreira funcional. Só para a gente ter uma ideia, nós temos 81 professores indígenas, 81% dos professores indígenas no Brasil são contratados, são contratos temporários que não garantem não tem nenhuma garantia trabalhista. Apenas 18% dos nossos professores são efetivos, são concursados, têm uma garantia trabalhista. Então, não há uma valorização. E, por outro lado, há uma sobreposição de função desse profissional. Então, o nosso profissional, ele trabalha muito, né? Ele não faz só o seu trabalho de sala de aula. Né? O professor indígena, ele é pai, ele é mãe, ele é tio, ele é orientador, ele é aconselhador, ele é professor, ele é merendeiro, ele é faxineiro, ele é tudo na escola, né? Então, deveria ter um reconhecimento maior sobre essa carreira. A gente precisa incidir muito fortemente para que seja, de fato, tenha a valorização do profissional da educação indígena. Professora, 3 alunos, a gente vai fazer um bloco de 3 alunos têm uma contribuição. Primeiro a Keila, segundo a Célia e o Davi. Oi, pessoal, vocês estão me escutando bem? Eu acho que só é uma pergunta reflexiva mesmo, sobre a questão da educação, seria mais da região, no caso, pensando em todo o Brasil, né? Que como o Brasil é muito grande e tem suas especificidades, aí eu estava pensando assim, né? Como a gente faz uma educação diversa se o Brasil é muito grande e como vamos fazer isso e se vamos supor assim, vou colocar meu estado do Mato Grosso do Sul, cheio de conflitos, sabe? Como uma pessoa vai entrar numa universidade se ela precisa defender seu território primeiramente? Eu sei que a maioria das vezes, né, as pessoas dizem que temos que defender nossa nação com o papel e a caneta, mas como fazer isso se, primeiramente, a pessoa tem que se salvar? E como fazer isso, entendeu? Não, e como deixar a formação da educação brasileira indígena na mão só de um certo grupo, sabe? Pensando nesse caminho, entende? A, a educação indígena, né? Como você mesmo disse, ela precisa ser cultural, né? Ela precisa ter um panorama assim muito grande, né? Porque tem vários povos do estado brasileiro todo. E aí pensando assim, como colocar, sabe, isso, entende, realmente na prática? Porque vamos supor assim que, como eu disse, é complicado, né, em dizer a educação indígena já é muito defasada, mas como barrar isso, como deixar isso, vamos,
vamos por assim, salvar isso, porque pensando, né, em todo o Brasil, né, no sul do Mato Grosso, no sul, né, Santa Catarina, nós temos os guaranis que estão também em todo momento em conflito, e é um estado, assim, que, primeiramente, quando a gente pensa em nação indígena, nós não temos nem em mente, assim, que no sul de Santa Catarina tem guaranis resistindo, sabe, firme e forte todo dia, que não pode abandonar nem assim, um pouco para respirar dos seus territórios, porque senão as pessoas mal intencionadas tomam. E aí eu só pensando assim, sabe, nessa linha, entende? De como realmente fazer, entende? Acho que é isso. A Célia, logo após o Davi, aí eu passo para a professora. Bem, oi, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. É que eu estou sem fone, meu computador não consegue conectar com nenhum dos fones. Tem 3, mas não funciona nenhum. Estamos te Mas, ouvindo, muito bem. então tá bom. Então, nossa, que importante, né? Sobre a educação. E é voltada para nós, enquanto indígena. Eu faço a educação do campo, né? Na UFMS de Mato Grosso do Sul. E estou no 4º semestre. E eu vejo a importância de a gente avançar mais sobre a educação. Mas a educação do campo, ela é um curso que envolve linguagens e códigos e matemática. E eu opinei para matemática. E no decorrer do tempo, eu vejo, fizemos uma pergunta para o professor, né? Enquanto educação do campo, o que vai fazer com que nós consiga um serviço dentro da comunidade, né? Será que a gente vai prestar concurso? Será que esse curso ele é envolvido ao concurso, como todos os outros cursos que existem? Em Quidauana tem um grupo de acadêmicos, mais de 90 acadêmicos, só indígena, né? E também falado sobre esse tema, sabe? Ressalta muito. Só que a preocupação é aonde trabalhar, né? Aonde vou trabalhar, né? Sendo que existe só como que eu vou dizer? 2 opções para você, né? Que poderia, não só na educação escolar indígena, não só envolvendo a escola, mas que poderia escolar indígena, né? O que nós podemos, enquanto acadêmico, lá dentro da universidade? Eu faço essa pergunta para a senhora, Roselaine, o que poderíamos fazer enquanto acadêmico lá dentro? Porque depois que nós sai de lá, a gente perde todo o direito lá dentro, da gente voltar para dar ideia, opinar. Então, a gente aproveita enquanto estamos lá. O que nós, tipo assim, quando o professor pergunta, vocês se formaram, né? Estão se formando para voltar para a comunidade. Essa é a nossa intenção. A minha intenção é essa. Eu me formar lá e voltar para a comunidade, dar aula dentro da minha aldeia. Aí, dentro da minha aldeia aqui, a escola criou uma matéria que é étnico-matemática. Acho que existe em 2 lugares aqui no Mato Grosso do Sul só. Então, esse étnico-matemático, ela envolve toda a cultura que é voltada para nós, indígenas. E o que tentar resgatar em cima dessa matéria? A língua. Por exemplo, a aldeia aqui, quase todas não falam, mas existe existe aquela história. Por que perderam? Né? Então, quase todo mundo já sabe que a gente foi obrigada a perder a língua. Porque senão, se nós não falasse a língua portuguesa, os ancestrais já estavam todos mortos. Aí é a fala dos antigos aqui na nossa comunidade, né? Então, a gente gosta como criar, né, algo de diferente em cima dessa matéria, né, enquanto acadêmico, enquanto escola. Nessa pergunta que eu deixo para a senhora. É isso.
O Davi tinha pedido a fala. Oi, bom, eu gostei da, da roda de conversa, né? Esse diálogo com a professora Rosilene, né? Isso é super, assim, importante para todos nós. E alguns parentes estão levantando tópicos importantes para serem, quer dizer, pensado, deve ser refletidos, né? Então, super muito importante. Cada um de nós, eu estou adquirindo esses conhecimentos juntamente com vocês. Então, eu gostei bastante da palestra da professora. Então, foi bastante importante para mim. Então, só para finalizar minha fala ao respeito da educação escolar indígena, e já que nós, estudantes da Universidade Federais, estaduais, ou, ou se tem algum estado também da América Latina, né? Então, para a gente ficar atento, refletindo o que está acontecendo neste momento, no momento atual, para a gente ter intenção de dar retorno ao que a gente aprendeu, levar para nossas comunidades, entendeu? Isso é muito importante. Por exemplo, futuramente eu vou ser médico e, já que eu sei falar na minha língua, e eu terei mais facilidade de comunicação entre médico e paciente, porque lá meu povo praticamente não fala a língua portuguesa, fala na língua. Então, ajuda bastante o meu povo. Então, todos nós temos que pensar assim, mas tem algumas pessoas que não pensam desse jeito. E outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, já que nós somos diversos, né, que fazem cursos diferentes, de localidades diferentes, então a gente tem que pensar futuramente ocupar os espaços, tá? E, por exemplo, a CESAI precisa ser ocupado pelo principalmente os estudantes, na verdade, os profissionais que formaram na área de saúde, entendeu? Que tem para poder na gestão, para poder ter facilidade para buscar mais projetos para dentro da CESAI, por exemplo. Então, muitas das vezes parentes, né? Muitas das vezes ficam no cargo sem, assim, sem experiência nada, sem curso especificamente aquele cargo. Então, precisamos ter atento nisso, tá, parentes? Então, o meu sonho é ser, como que assumir a secretaria especial lá de Brasília, CESAI. Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que sonhar muito alto. Acredito que a gente vai conseguir. Nós, como estudante, a gente vai se formar, a gente tem que pensar nisso. Por quê? A gente vai mudar, não é o nosso na parte financeira, mas sim ajudar a comunidade de forma coletiva, de forma transformadora mesmo. Porque muitas das vezes a gente não veja nenhum medicamento dentro da aldeia. É dificilmente. Então, a gente tem que pensar nisso, não só apenas educação na saúde, mas educação, cultura, nosso território e também porque cada área possui a seu próprio, né? Então, a gente tem que pensar nisso, refletir bastante nesse contexto tudo. Então, muitas das vezes aqui nós, na Universidade Federal do Pará, e tem muitas crianças, né? E a gente conseguiu, através do prefeito de Belém, para vagas para as crianças, né? Educação escolar infantil, na verdade. É. Então, a gente conseguiu, através do parceria com o prefeito, justamente para
conseguir uma vaga para estudantes indígenas, só que muitas das vezes os professores não são preparados para atender essas crianças indígenas, entendeu? Então, muitas das vezes a gente deve pensar, deve refletir, e a gente passa por experiência muito grande quando a gente vive aqui. Como a professora falou também, eu gostei da fala, em relação ao que ela me complementou, né? Então é isso, parentes. Eu gostaria que a gente refletisse, todo mundo refletindo dessa maneira, e, para frente a gente ter boa caminhada, né? E boa retorno para todo mundo, para o nosso território. É isso. Muito obrigada, Davi. Pessoal, estou vendo aqui alguns vocês estão erguendo a mãozinha, mas a gente está um pouco avançado no horário e ainda queremos ouvir a professora, né, respondendo um pouco as perguntas e também fazendo a sua fala, já caminhando para a finalização. E eu passo a falar para a professora. Obrigada, Brenda. Então, vou começar pela Keila, né? De fato, né, a consolidação da educação escolar indígena é um desafio, né? Então, como fazer? Como mudar? Né? A gente tem pensado muito, o movimento indígena tem pensado muito, tem encampado uma luta imensa. Acho que um ponto para chegar a essa mudança é que a nossa educação ela seja de fato prioridade no governo, né? E aí não é no governo, somente no governo federal, é com os entes federados. O governo municipal, o governo estadual e o governo federal precisam internalizar a ideia da prioridade da educação escolar indígena. Porque se nós temos um marco regulatório que é validado e é reconhecido pelos povos indígenas, os entes federados precisam implementar essa política. Então, isso é um desafio, primeiro, porque não tem um modelo pronto, né? São muitas experiências distintas, e nem é para ter um modelo pronto, é para ter muitas experiências, né? Muitos modelos, de acordo com cada necessidade. Nós temos hoje uma política educacional que é pensada a partir de uma organização dos territórios etnoeducacionais. Esses territórios educacionais, eles não refletem o território terra apenas, mas o território no seu conjunto, né, que envolve questões de saúde, de território, né, dos direitos, da educação. Então, tem toda uma questão que envolve a cultura, a identidade e as línguas. Então, há um desafio na consolidação dessa política. Hoje, no governo federal, está se desenhando, né, o Sistema Nacional de Educação. Nesse Sistema Nacional de Educação, os territórios etnoeducacionais, eles se encontram como subsistema desse sistema, e a gente estando lá no Sistema Nacional como subsistema, né, isso virando lei, nós acreditamos que a gente possa ter mais autonomia para consolidar esse modelo de educação específica e diferenciada. Então, esse é o grande desafio. Né? É preciso querer, de fato, fazer. Né? Os caminhos estão dados. Né? A política dos territórios educacionais é o que tem chegado mais próximo, né? de uma educação mais participativa, né? Pensada em conjunto. Então, é o que tem chegado mais próximo. A gente precisa ter, de fato, né, um governo que entenda isso como prioridade, né? Para enfrentar os desafios que são distintos, né, e que têm um potencial muito grande. Bom, em relação a Célia, isso muito nos preocupa, Célia, porque por que os estudantes, por que os professores ou outras pessoas que não são professores procuraram fazer cursos que não estão no âmbito da educação intercultural indígena, está no âmbito do campo, né, das licenciaturas do campo, é porque foi a política que chegou mais perto dessas pessoas. Então, é preciso que hoje o governo invista mais nos cursos de licenciatura intercultural indígena,
para que esses professores, essas pessoas que queiram se graduar nas licenciaturas, façam esse modelo, ou outro modelo que queiram, mas que não seja um dificultador para a sua carreira futura, né? Porque, pelo que eu entendi, isso tem sido uma dificuldade no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul, porque nós temos um número muito grande de estudantes cursando a licenciatura do campo, e na hora de contratar esses profissionais precisa pensar essa especificidade. Nós tivemos uma experiência dessa recentemente, eu acho que, se não me engano, foi no estado de Rondônia, não tenho muita certeza, mas eu acho que foi no estado de Rondônia. Um indígena fez a licenciatura do campo, ele foi egresso da licenciatura do campo, e ele prestou um concurso para a área de matemática. Ele tirou em primeiro lugar, né? E na hora que ele foi assumir o concurso, ele não pôde assumir porque foi negado, porque o curso dele, a graduação dele não estava lá no diploma dele, que ele tinha feito graduação em matemática. Tá, ele recorreu, abriu o processo, recorreu, e ele ganhou o processo e ele assumiu. Ele conseguiu comprovar que o curso de licenciatura intercultural do campo tinha muito mais componente cursado no âmbito da área da matemática do que o próprio curso da matemática. Mas, assim, um desgaste. Não precisava acontecer tudo isso para ele assumir um concurso que ele provou que ele era capaz, ficou em primeiro lugar e ele passou e a vaga era dele. Então, assim, vejo isso como uma preocupação. Nós temos que pensar onde estão os nossos egressos, quais foram os cursos que eles cursaram e que hoje eles são egressos desses cursos, para que as secretarias municipais e secretarias estaduais pensem em concurso específico que contemple toda a área de formação dos professores. Seja uma licenciatura intercultural indígena, licenciatura do campo, as diversas graduações convencionais, seja qual for a graduação, a qualificação, esse profissional indígena tem que ter o direito garantido nos concursos, né? Porque esses cursos eles são validados pelo Ministério da Educação, né? Então, a área de concurso precisa pensar o seu público que vai concorrer nas regiões. Então, é isso que tem que ser feito. Tá? Davi traz mais uma contribuição, né? Uma reflexão de pensar nos nossos sonhos. Sonhar é muito bom. A gente só consegue os nossos objetivos porque a gente sonha. E nesse sonho a gente se projeta, a gente se prepara, a gente se organiza, a gente estuda, a gente abre mão de algumas coisas e adere a outras coisas para que os nossos sonhos possam se concretizar, né? Então, eu acho que vocês são todos muito jovens e estão nesse caminho, né? No caminho que vocês acreditam que é o que vocês querem enquanto profissão para a vida de vocês, né? Que possa contribuir não somente para a vida pessoal, mas para a vida comunitária também, né? E sonhar é muito bom. Sonhar é muito bom. Quem não sonha não se projeta. A gente precisa sonhar e fazer com que os nossos sonhos se concretizem. Dar o melhor de nós para que os nossos sonhos se concretizem. Bom, Brenda, eu acho que é isso. Gostaria muito de agradecer ao convite aqui do Instituto, né, das pessoas que estão aqui presentes, da pessoa do José Carlos. Agradecer pelo convite. Né? Eu acho que vocês são uma turma muito boa, muito preparada para a vida, né, para seguir carreira, e que, de fato, eu espero que vocês possam contribuir com o território de vocês e com o Brasil como um todo, né, para quem chegar em um cargo que consiga pensar o nosso Brasil, né, Davi? Sonho que você pode, sim, ser, né, um coordenador da CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, para que possam contribuir com esse coletivo, né, com a saúde dos povos indígenas. Brenda, brigadão também pela sua mediação. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, com o engajamento de vocês e com a temática. Espero que vocês possam contribuir, de fato, com a educação escolar no território de vocês. Brigadão. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço em nome de todos, né, aqui presentes, pela contribuição que a senhora deu, como uma grande liderança, trazer, né, esse tema, essa temática, né, que a gente vê hoje, a educação como base. E
a senhora trazendo o seu conhecimento e as suas experiências aí, eu tenho certeza que contribuiu bastante, né? E essa troca, né, de conhecimentos junto com os alunos aqui presentes. E eu quero agradecer a todos, né, que participaram e espero que foi muito produtivo, né? Isso contribuiu muito para mim e eu acredito que contribuiu para cada um que está aqui.